tá bom? Então, na aula de hoje, dando sequência ao curso aqui, nós já vimos, ó, vamos fazer aqui uma rápida recapitulada. Olha o que a gente já viu, gente, ó. Gente, se vocês olharem no Teams, tem aqui as postagens, estão vendo as postagens? Gente, quando você vai clicando aqui nas postagens e subindo, ó, tem todas as gravações, tá bom? A gente deixa tudo aqui, ó. E tem uma aula bônus sobre dons, tá bom? Ó, vocês podem fazer essa aula sobre dons espirituais, descobrir os dons, tá bom? Então, ó, rapidinho aqui, já vou passar para a Nath, ó. Já passamos pela Bíblia, tá bom? Aula de Bíblia, como é que foi formado, Antigo e Novo Testamento, Palavra de Deus. Então, dá uma olhadinha na apostila, responde lá os questionários, viu, gente? Tem bastante atividade lá. Falamos sobre salvação, a importância de sermos salvos em Cristo, arrependimento, né? Vencer aí o pecado. Conhecemos sobre Jesus, uma aula maravilhosa também, plano de salvação, que a professora Mônica trouxe para a gente. Falamos sobre o Espírito Santo com a Jane, minha esposa, né? Junto com o Espírito Santo, a importância aí dos dons. Nós não tivemos essa aula de dons, tá, pessoal? Eu coloquei como bônus aqui. Quem ainda não sabe os seus dons, façam essa aula. Na descrição do vídeo tem os testes, tá bom? Para você fazer esses testes, identificar os teus dons. Aí pegamos 2 aulas para falar da Páscoa. A Nath trouxe aí um panorama, né, da Páscoa e da ceia do Senhor. Hoje é de culto de ceia. Você já sabe que a ceia, ela vem lá da celebração da Páscoa, então é muito legal. E na última aula, falamos aí sobre o batismo, tá bom? Quem tiver dúvida sobre o batismo, fala com a gente. É importante, depois a gente vai passar para vocês algumas orientações. É importante a sua vida estar em ordem com Deus, você estar seguro com Deus, preparado, sem pressão. Puxa, é o meu momento, eu estou decidido, quero descer as águas. Mas não faça isso com dúvida, faça isso com segurança. Gente, batismo é igual casamento, é um só, entendeu? É um só em Cristo Jesus, é um batismo só. A Bíblia diz que é uma só fé, um só batismo. Ah, eu fui batizado lá na Universal do Reino de Deus, precisa batizar de novo? Gente, não precisa. Foi batizado em nome de Jesus. Ah, mas eu não estava firme na fé, gente. Não importa, tá bom? Então, tem alguns detalhezinhos do batismo que a gente precisa conversar aí, individual, se for necessário, tá bom? Vou dar só um exemplo aqui, tá, pessoal? Ah, eu moro junto, mas eu não sou casado. Então, a orientação é regulariza primeiro e depois se batiza. Ah, eu não perdoei a minha tia que fez um negócio para mim 20 anos atrás. Perdoa ela primeiro, depois você se batiza. Então, tem alguns detalhes muito pessoais que é importante ser resolvido, gente, antes de descer as águas, tá bom? Que tem gente que pensa assim, ah, eu vou descer as águas, depois eu resolvo. Gente, o batismo não é uma obra milagrosa que você vai se batizar. Gente, tem coisas que a gente precisa fazer hoje. Por que eu dei esse panorama, gente? A aula da Nath, ela vai juntar tudo isso. Quando você pratica um pouquinho de tudo isso que a gente falou, você vai formar quem você é em Cristo Jesus. Vocês entendem isso, não? A pessoa que você é. E aí a Nath vai conduzir essa aula para nos ajudar a entender quem nós somos em Cristo Jesus. E digo mais, hein? Como o Senhor quer usar a tua vida com tudo isso que você já aprendeu na tua vida. Então, Nath, eu vou projetar os slides, tá bom? Ok, Jones. Boa aula. Tô aqui, viu, gente? Pois não, vamos lá, pessoal. Como o João falou, essa aula ela já foi ministrada, mas a gente viu a importância dela estar na grade do curso de consolidação, né? Por quê?
Porque ao longo, eu acredito que eu passei por isso, quem está um pouquinho na caminhada aí com o Senhor, eu demorei um pouco para entender quem eu era no Senhor, né? E a gente sabe a importância de nós sabermos quem nós somos no Senhor. E nada melhor do que você passar por um curso onde você está consolidando a fé e entender a sua identidade. Porque, gente, hoje muitos cristãos sofrem daquilo que a gente vai falar aqui hoje, que é da crise de identidade. Muitas vezes está na igreja, muitas vezes está em Cristo, mas não sabe quais são os benefícios de estar em Cristo, não sabe quem é, não sabe a identidade. Quando a gente fala de identidade, tem até aqui, ó, o desenho da digital, né? A gente pensa no nosso documento, né? Identidade. Gente, o que acontece se a gente perde o RG, o documento de identidade? Não é a maior dor de cabeça? Você tem que ir lá, você tem que tirar a segunda via. Se você passa aí por uma blitz, a polícia te para, um exemplo, o que eles pedem? O nosso documento, porque ali no nosso documento, quando você vai em uma consulta, quando você vai no banco, né, enfim, aonde nós formos, nós precisamos. Vou fechar aqui a janela, gente. Tem uma cachorrada gritando aqui latindo aqui na rua. Onde nós formos, nós precisamos do nosso documento, por quê? Porque ali contém todas as nossas informações, né? Quem nós somos, aonde nós nascemos, quando nós nascemos, aonde nós nascemos. E no mundo espiritual não é diferente. Nós temos uma identidade, o inimigo sabe disso, e ele vai tentar, gente, firmemente, todos os dias, 24 horas por dia, atacar a nossa identidade. Ele não quer permitir que nós saibamos quem nós somos em Deus. Então, ele vai a todo momento atacar a nossa identidade. Ele vai a todo momento fazer com que nós não saibamos quem nós somos no Senhor. Por isso que é muito importante nós passarmos por essa aula, é claro, aqui não tem tudo, não vai falar tudo que nós precisamos saber, mas vai dar uma pincelada, assim, em alguns temas muito importantes dentro desse tema, né? Para nós entendermos quem eu sou em Cristo. E aí, para começar, eu queria fazer uma dinâmica bem rapidinha. Eu queria que cada um aqui falasse. Vou começar com o João. João, me fala aí três características que te definem. Defina você em 3 palavras, a melhor assim. Defina o João em 3 palavras. Quem o João é? O que o João é? Em 3 palavras só, hein? Não vale ser mais que 3. Filho, pai e cristão. Nossa, que Amém. difícil, hein? Vamos lá, Anderson. Defina você em 3 palavras. Alegre, divertido, alegre, divertido e extrovertido. Legal. Eu peguei meio de supetão, né? Nani, defina você em 3 palavras. Nossa. Amada por Cristo, amada, companheira e feliz. Emily, defina você em 3 palavras. Sorridente, extrovertida e engraçada. É sorridente mesmo, tem umas fotos bem lindas sorrindo. Bel, e você? Eu vou falar da Rê, tá bom? Pode falar de você e dela. Não, então vamos lá. A Rê é divertida. Deixa eu ver. A Rê é trabalhadora. E a Karina citou aqui carinhosa. Que linda. E você, Bel? A Karina já tá falando um monte. Eu sou uma pessoa divertida. Sou uma pessoa trabalhadeira. E sou uma filha do Senhor. Amém. Falar de mim também. Eu gostei, eu quero falar também. Ó, eu sou filha, eu sou feliz e eu sou tagarela, que eu falo muito.
Então, é só uma dinâmica rápida, gente, assim, porque vocês viram que como pega a gente de supetão, quando nós vamos falar quem nós somos, não dá uma travada, assim, a gente para pensar quem eu sou, né? E principalmente quando você tem que definir muito rápido isso. E até o João tá aqui, depois ele pode até compartilhar, mas quando a gente entra até um pouquinho em neurociência, fala da questão do autoconhecimento, como é importante, né? Quando a gente se conhece melhor, nós vivemos melhor, nós nos aceitamos melhor, né? E isso é muito importante. No mundo espiritual, na vida espiritual, né, na nossa caminhada com o Senhor, e no mundo espiritual, isso não é diferente, gente. Nós precisamos nos autoconhecer no Senhor. Porque se nós não soubermos quem nós somos, nós seremos atacados na nossa identidade. E isso vai fazer que a gente caminhe uma vida inteira com o Senhor, sem saber quem nós somos, sem saber o nosso propósito, sem saber o porquê que nós estamos aqui e sem entender até a nossa história, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu acredito que o Anderson já conhece um pouco, porque ele participou do curso de propósito. A partir de hoje, esse tema vai fazer parte da consolidação também. Todos que passarem pela consolidação precisam ter essa aula para saírem desse curso assim, ó. Eu sei quem eu sou no Senhor. E eu não vou permitir que o inimigo roube isso de mim. E é claro que a gente trabalha muito isso nos PGs também, né? Bom dia, Selma, bem-vinda. A Selma entrou, acho que caiu de novo. Então, vamos lá, pode passar, João. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Nós crescemos, gente, e nós crescemos com rótulos, muitas vezes, na nossa casa, na escola, no curso, na faculdade. Ah, você é baixinha. Ah, você é muito magra. Ah, você não sabe isso. Ah, você fala demais. Ah, você... Não é? Às vezes a gente escuta muito isso. E isso acaba nos definindo. Então, nós crescemos pensando assim. Ah, eu sou muito magra. Ah, eu sou isso. Eu sou aquilo. E muitas vezes as coisas que falam sobre nós nos definem, né? Nos marcam. E a gente pensa que nós somos aquilo que as pessoas falam, não é? Mas, na verdade, a gente vai perceber que nós não somos o que as pessoas falam. Nós somos que o Senhor diz quem nós somos. Bom dia, Selma. Bem-vinda. Ela. Aí, quando falar as coisas que é para ficar aqui, é para ficar aqui, sabe aqui, cadelinha? Aqui, entendeu? Vai vir, né? Então, a identidade, gente, como a gente falou do documento lá, é um conjunto de qualidade, características particulares de cada pessoa que torna possível a sua identificação. Então, você tem lá o documento, aquilo vai ter todas as suas características. Isso é a identidade. Como eu disse, na nossa vida com Deus, no mundo espiritual, existe também a nossa verdadeira identidade. Né? Nós vamos ver que nós aqui pensamos que nós somos algo, muitas vezes, que nós não somos. Pode passar, João, por gentileza. Aí uma pergunta, né? Como descobrir a minha verdadeira identidade? Porque a gente está falando aqui que existe uma identidade verdadeira, quem nós realmente somos. Nós não somos aquilo que há muitos anos, muitas vezes, a gente carrega conosco, né? Por exemplo, eu vivo aí há 28 anos, entreguei a minha vida para Jesus. Eu venho para Jesus cheio de rótulos, eu venho para Jesus cheio de sofismas. Sofismas são mentiras que em mim parecem verdades. Eu acredito que aquilo é uma verdade sobre mim, mas na verdade não é. E muitas vezes a gente vem para Jesus e caminha com ele assim. E como que a gente vai fazer para descobrir a nossa verdadeira identidade? Quem dá uma dica aí? O que vocês acham? Como que a gente pode fazer para descobrir quem nós verdadeiramente somos? Uma sugestão que eu daria é conversando com algumas pessoas, gente, eu vou falar, tá bom? Também estou participando da aula. Perguntando para as pessoas. Tenho dificuldade, muitas vezes, de saber o que as pessoas pensam sobre mim, quem que eu sou. Aí, às vezes, eu tenho vontade de perguntar para minha esposa, perguntar para um amigo, o que eles pensam de mim, né, Nath? Assim, para tentar me descobrir um pouco melhor. Às vezes tem
testes que a gente consegue fazer, um teste bem feito, ele consegue apontar coisas que às vezes a gente não sabe. Nunca parou para pensar, a gente não está acostumado, a gente não foi acostumado a pensar sobre isso. Bom, quais são as minhas qualidades? Então, às vezes eu pergunto para as pessoas. Amém. Legal, Jânio, legal, João. Boa dica. Mais alguém quer citar? Mais alguma coisa? O que vocês acham que precisa fazer para descobrir a verdadeira identidade? Pode escrever no chat também, viu, pessoal? Isso, pode escrever também. João, você consegue ir acompanhando o chat? Para mim tá desabilitado aqui. Mas eu vou. Então eu vou seguir. Então, assim, gente, é isso que o João falou, é muito bom, muito legal. Legal. O que é importante também? Além de nós conversarmos. Oi? Desculpa. O Anderson não tem ideia. Tá vendo? Não tem um ideia? pouco difícil, cara. Difícil também isso daí. Legal, Anderson. A gente vai agora aprender um pouquinho, porque olha, é isso que o João falou, é muito válido, é muito importante nós conversarmos com as pessoas certas, porque muitas vezes nós crescemos, como eu falei, com rótulos. Por exemplo, às vezes, até na nossa casa, mãe, pai, tia, avô, irmão, muitas vezes eles não tiveram também esse contato com a palavra, né? E às vezes eles falavam, você não vai conseguir fazer isso. Você é burro, por exemplo. Não estou falando que isso, né? Mas pode ser que aconteça, já tenha acontecido com alguém aqui, não sei. Você é muito assim, você é muito assado, e a gente guarda aquilo no nosso coração. Poxa, olha, eu não sou uma pessoa legal mesmo. Olha, eu sou muito burra, eu não consigo fazer, eu não sou ninguém. E a gente pensa que nós somos coisas que nós ouvimos na escola, em casa, na rua. E aí, quando a gente vai para o Senhor, a gente vai com toda essa bagagem de quem nós não somos, mas a gente pensa que somos. E qual é a melhor maneira de descobrir quem nós somos, a verdadeira identidade? Primeiro de tudo, é a palavra. A palavra diz quem nós somos. O Senhor diz quem nós somos. Por exemplo, se eu for lá no Salmo 139, Davi vai dizer assim, desde o ventre, quando eu estava sendo formado em segredo, o Senhor já me conhecia, o Senhor formava Davi. Isso não aconteceu só com Davi, aconteceu conosco também, né? Então, pode até passar, João, para o próximo slide. Então, é o contato com a palavra que vai nos dizer quem nós realmente somos. Que palavra? Qualquer livro? Não, a Bíblia. E para isso é muito interessante nós termos, como o João falou, pessoas, um discipulador, uma pessoa que nos acompanha. Hoje também tem muitos cursos que ajudam a potencializar isso na nossa vida, né, a trabalhar o autoconhecimento, mas a nossa identidade em Cristo nós vamos descobrir na palavra dele. Só que o grande problema existe algo chamado crise de identidade. E isso acontece quando nós já estamos com o Senhor. Nós muitas vezes andamos com o Senhor, mas nós não sabemos quem nós somos nele, nós não tomamos posse das bênçãos que ele já derramou sobre a nossa vida. Aqui, gente, faltou até um S aqui, até sabemos, né? Tá assim, até sabemos, acho que comeu um S aqui. Mas nós não tomamos posse, né? Eu falo por mim, eu andava com Jesus, eu já estava na igreja, já estava, né? Já estava num PG, isso há uns anos atrás, mas eu não tinha tomado posse ainda da minha identidade. Eu não sabia quem eu era no Senhor, né? E isso é muito ruim, porque às vezes a gente deixa de viver tudo que Deus tem pra gente, né? A palavra vai dizer assim, lá em Colossenses 3:3, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo Jesus, que está unido com Deus. Então, primeiro ponto, já morremos. Essa vida que nós vivíamos não era a nossa verdadeira vida. Quem nós somos está escondido em Deus. Então, gente, o mundo pode falar assim, você não presta, você não vai ser ninguém, você nasceu para sofrer, por exemplo. É isso que o mundo pode dizer de mim, mas isso já morreu, porque eu estou unido com Deus. Eu não vou saber o que o mundo fala de mim. Eu vou para cá, Se eu estou unida com Deus, eu vou saber o que Deus diz sobre mim.
Não, o que os outros falam é problema dos outros. É isso daqui, ó. É fácil assim? Não é. A gente passa por um processo mesmo de cura, por um processo de libertação, mas o que é importante a gente ter no coração, por mais difícil que seja o processo que nós possamos passar, é essa palavra que vai definir quem nós somos, tá? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, tudo aquilo que passou, que nós achávamos que nós éramos, ficou lá com o velho homem, ficou para trás. A partir de agora, nós vamos ser aquilo que o Senhor diz sobre nós. Pode passar, João, por gentileza. Aí nós falamos da crise de identidade, né? O que seria, então, essa crise de identidade? Que a gente passa já estando, muitas vezes, em Cristo, né? Primeiro ponto da crise de identidade é quando eu desejo ser outra pessoa ou quero desfrutar das bênçãos de outras pessoas e não entender quem eu sou em Deus e o que Ele preparou para mim. Aí a gente vai lá para Gênesis 27, do 22 ao 24. Tem bastante texto hoje, eu vou ler esse, mas depois vocês estudem os textos, tá? Porque como são histórias que vão falar de algumas pessoas, pode ser que demore mais se nós lermos todos, mas esse eu vou ler, tá? Então, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre Jacó e as bênçãos, né? Entre Jacó e Esaú, que eram gêmeos, eles eram filhos de Isaac. Olha o que aconteceu com eles. Vamos lá, 22. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai. Isaac era filho de Abraão, tá, gente? Abraão, pai da fé, e ele teve Isaac, o filho da promessa, e Isaac teve 2 filhos, né? Jacó e Esaú. E Deus já tinha determinado ali no ventre da mãe dele, só contextualizando, aquilo que Deus tinha para Jacó, né? Já tinha falado para a mãe dele já. Olha, o mais novo, né? O mais velho servirá ao mais novo, enfim, porque Esaú saiu da barriga primeiro, então ele era um pouquinho mais velho que Jacó. Mas olha o que aconteceu. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não reconheceu porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as do seu irmão. E o abençoou. E lhe disse: você é o meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Vamos lá, deixa eu só contextualizar para vocês entenderem. Deus já tinha determinado na gravidez ali de Rebeca as bênçãos que ele tinha para os filhos dele, né? Tanto para Jacó como para Esaú. Deus já tinha determinado. Só que o que aconteceu? Eles cresceram, enfim. Quando o Isaac estava bem velhinho, sempre o primeiro filho, ele tinha uma bênção especial. A gente vai ver isso em torno de toda a Bíblia, né? O primeiro filho, ele tinha a bênção do primogênito. E isso era muito importante. Antes do pai morrer, ele abençoava o filho. E Jacó, ele queria essa bênção. Ele queria a bênção de primeiro filho. Quando o pai dele estava prestes a morrer, ele se passou pelo irmão dele. Ele foi, pegou pele, colocou, porque Esaú era mais peludo, ele não era peludo. Foi, colocou pele lá e tomou a bênção no lugar do irmão dele, né? E isso acarretou muitas coisas na vida dele, tanto que o significado do nome dele, Jacó, era enganador. E lá na frente, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, né? E é interessante porque, gente, quando ele estava no ventre da mãe dele, Deus já tinha determinado quem ele seria. Se vocês pegarem e lerem os textos antes, Deus vai falar para Rebeca. E Rebeca, gente, ajudou o filho a enganar o pai. Mesmo sabendo, ela queria apressar a bênção que Deus tinha para Jacó. Mas Deus já tinha determinado a bênção que ele tinha para Jacó. Jacó não precisava roubar a bênção do irmão dele. E o que a gente aprende com isso? Que Deus, quando nós não estávamos no ventre, sendo formado pelo Senhor, ele já tinha escrito, ele já escreveu a nossa história. Nós não precisamos comparar a nossa vida com a vida de ninguém. Poxa, olha, o João, o João tem aquele dom que eu queria. Nossa, o João tem a profissão que eu queria. Olha a minha vida. Às vezes a gente não faz por mal, gente. Eu não estou falando aqui de inveja, de rancor. Não, eu estou falando que muitas vezes
a gente olha para a nossa história e fala, poxa, por que a minha história é assim? Né? Ah, a minha história poderia ter sido diferente. Ou, poxa, olha a vida... Ah, olha a vida da Janine, eu queria ter assim, ó, queria que a minha vida fosse parecida com a dela. Nossa, a gente compara a nossa vida. Não estou falando que vocês fazem isso, né? Mas no geral, pode ser que nós já passamos um dia por isso. E isso a gente vê claramente na palavra. Isso é uma crise de identidade, porque Jacó, ele queria a bênção que era do irmão, sendo que Deus já tinha preparado uma bênção maior para ele. Jacó foi pai, Jacó se tornou, né, mudou de nome para Israel, e ele foi pai das 12 tribos, né, os filhos dele, mais os filhos de José, que era filho dele, as 12 tribos de Israel, que formou a nação de Israel. Olha que bênção que o Senhor tinha para ele, né? E mesmo assim, ele não sabia de nada disso, porque a gente não projeta o futuro, a gente não sabe o que Deus tem para nós lá na frente, só que a gente precisa confiar no que ele tem para nós. Então, o primeiro ponto é desejar ser e desfrutar da bênção de outras pessoas. Isso faz parte da crise de identidade. Pode passar, João. Se vocês quiserem, gente, interromper, fazer uma pergunta, tá? Podem perguntar. Isso. A Bel até colocou aqui no chat, o Nath, assim, ó, nome lindo e abençoado, Rebeca. Meus pais colocaram nome bíblico, pois já nasceu no berço evangélico. Legal, né? Olha que legal. O próprio Isso nome, mesmo, Bel. o próprio nome Isabel, né? Isabel foi a mãe de João Batista, né? Acho que era prima de Maria, né, Nath? A Isabel. Isso, prima de Maria. Eles eram primos, né? Jesus e João Batista. É até legal, né, Nath? Naquele curso lá, Veredas Antigas, que tem na igreja de vez em quando, né? O pessoal faz lá um significado do nome, é bem impactante, né? A gente pode até fazer alguma atividade aí durante a semana, né, Nath? A gente ver, né? Ver o significado do nosso nome. Por exemplo, Anderson, né, Anderson? É um nome bonito, né, Anderson? Mas eu não sei o significado de Anderson, né? É bacana. O nome da Rebeca é Rebeca Miriam. Olha, 2 nomes, hein? Que bênção. Miriam, se eu não me engano... Miriam, irmã... Oi, Nath, pode falar. Pode falar, João. Miriam, se eu não me engano, é uma versão hebraica de Maria, uma versão grega de Maria. É bem legal. Natália, eu não sei, você sabe o significado do seu nome, Natália? Tem algum conhecimento? No Veredas eu descobri, né? A gente descobriu, o meu é liberta para libertar, presente de Deus. Olha que legal, né? Porque o Veredas, eu não sei se o Veredas puxa o significado real do nome. Isso, puxa, porque se eu for para o Google, vai falar que meu nome significa natalino, por causa de Natal, época natalina, uma coisa assim. E o Veredas trouxe o verdadeiro significado. Ah, eu achei que era alguma coisa relacionada a nascimento, né? Natalidade e tal, alguma coisa de nascimento. Então, o Google fala isso. Né? Como dizer, Kemily, né? É um nome diferente, talvez, acho que Kemily deve ser Camila em inglês, se eu não me engano, né, Kemily? Não sei, mas é Kemily Vitória. Mas aí depois a gente faz essa brincadeira aí de pesquisar o nome durante a semana e dá o, né, Nath? Dá o nome assim, saber que o seu nome, ele tem um significado poderoso. Aí o Anderson colocou aqui também, ó. Do Esaú, né? O que eu entendi que Esaú foi quem abriu mão. Não, na verdade foi assim, Anderson. Um dia ele chegou com muita fome, e aí meio que ele fez um rolo lá com o irmão, com o Jacó, porque Jacó já estava de olho na benção dele, Jacó queria uma benção dele, e aí ele se vendeu, vamos dizer assim, por um prato de lentilha, né? Só que isso foi lá atrás. Quando Isaac estava realmente prestes a morrer, ele já estava até meio cego, né? Jacó foi lá e tomou essa bênção, né? Por mais que fala assim, mas Esaú ele vendeu, né? Mas foi um dia que Jacó também se aproveitou disso, porque Esaú chegou com muita fome e aí ele falou, olha esse guisado de lentilha tal, e aí ele falou, mas eu só te dou se você abrir mão tal. Só que o que a gente vai ver aqui na história? Quando tudo isso acontece, que Esaú chega para receber a bênção, Isaac vai falar, eu já dei a sua bênção, filho. Ele fala, não, pai. Esaú ele fica frustrado, ele fica desesperado, porque aquela época, gente, tanto o nome ali para o povo hebreu, para o povo de Deus, sempre foi algo muito importante. Eles não escolhiam qualquer nome para os filhos,
né? A gente vai ver isso, pode ver ao longo de toda a história, os nomes, eles tinham significados, isso era muito forte, eu acho isso muito importante, isso perdeu um pouco, né? Nem toda a cultura tem isso, nem todo país, mas eu acho isso muito importante. E, primeiro, que o nome, e segundo, que a bênção do primeiro filho, do primogênito, era muito importante. Nós vamos ver que antes de Jacó morrer, lá na frente, ele pegou filho por filho e abençoou. E derramou bênção sobre até os filhos de José, que eram netos dele, né? E tudo que ele abençoou, os filhos dele se tornaram. Ele abençoou Judá e falou: olha, não faltará um rei da sua descendência. Gente, Jesus veio de que tribo? Da tribo de Judá. Quem foram os reis? Qual foram os reis que reinaram? E não teve fim esse reinado, porque Jesus reina eternamente. Foi a tribo de Judá. Então, essa bênção que os pais derramavam sobre a vida dos filhos era muito importante. Imagina para Esaú, por mais que aconteceu o prato de lentilha, que ele foi lá, que ele meio que se vendeu porque estava com fome, na prática, quando Jacó chega e conclui e concretiza isso, ele sofreu muito, tanto que Jacó até foge, né? Porque ficou com medo de ser morto, e ele fica muitos anos. É aí que ele foge, né? Que aí ele vai lá ser enganado por Labão, né? Casa com Lia pensando que é a irmã dela, que ele amava a irmã. Então, aconteceu muitas coisas com ele por conta dele ser um enganador. Mas foi muito sério o que ele fez, porque ele queria a bênção dos irmãos dele. Ficou claro, Anderson? Ficou sim. Eu tava até questionando aqui, né? Como é que Deus permite que isso aconteça, né? Por exemplo, se a bênção é para um, né? Aí houve essa enganação. Aí ele foi lá, colocou, né? Uma roupa lá para falar que era peludo e tal, e Deus permitiu. Então foi por isso que eu tentei associar isso, né? Ah, mas antes, né? Esaú tinha vendido lá a sua bênção lá para um prato de comida, né? Então eu tentei associar assim. Foi por isso que aconteceu isso, né? Por isso que houve essa enganação aí, né? E inclusive a ajuda da mãe dele. Sim, mas toda ação, né? Tudo aquilo também que a gente são escolhas também que nós fazemos, né? Mas eu penso assim, existe o livre-arbítrio, Deus permite, que nem nós. Se hoje eu escolher fazer alguma coisa, eu for lá e fazer, Deus ele vai me orientar na palavra, mas ele me permite ter o livre-arbítrio. Só que todas as coisas também vão cooperando. Eu penso que Deus permite muitas coisas para nós aprendermos também. Ele nos orienta, né, na palavra. A palavra tem orientação para tudo, mas quem decide seguir essa palavra ou não, obedecer? Sempre seremos nós. Pode ver o povo de Israel, como que o povo de Israel sofria. Por quê? Porque eles eram desobedientes. Deus ia e orientava. O que eles faziam? Eles iam lá e desobedeciam. E Deus permitia que o povo dele sofresse. O Deus meio que permitiu o povo quebrar a cara, né? Para aprender. Por quê? Porque Deus nos permite ser livres para fazer escolhas. E aqui foi uma escolha de Jacó. E ele pagou um alto preço. Por quê? Lá na frente ele foi enganado por Labão. Ele amava Raquel, ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel. E Labão foi e deu Lia casamento para ele. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Então, você vê, todo engano veio sobre ele. Porque tudo que ele fazia de errado, lá na frente ele teve consequências também. Pode falar, João, fica à vontade. Só complementando, a Nath explicou muito bem. A gente tem que só tomar um cuidado, pessoal, porque às vezes acontece esse pensamento aí que o Anderson trouxe, e eu também penso muitas vezes dessa forma, mas aí eu corrijo esse meu pensamento. Gente, o nosso Deus, ele é soberano. Os propósitos dele estão muito acima dos nossos, e ele leva em consideração o pecado, viu, gente? Deus, ele leva em consideração a falha humana. Vou dar um exemplo, o povo de Israel. É um povo, assim, que era muito duro de coração, Deus abençoava, e passava um tempo, eles se desviavam. Mas o propósito de Deus com os judeus, por exemplo, né, o povo de Deus, é um propósito que existe até hoje. Então, Deus, ele vai fazer, ele tem um plano, a vontade dele ela é perfeita, o que ele tem é sempre melhor para nós, só que ele leva em consideração a falha humana, né? Igual, por exemplo, esse caso aí, né? Foi uma mentira, o outro lá se vestiu de pelo para enganar o pai. Então, assim, tudo errado, né? Tudo errado. Mas Deus,
usou essa situação para manifestar a glória dele. Vou dar só mais um exemplo. José do Egito, né, gente? Como esse cara sofreu, né, Nath? O cara, pô, os irmãos jogaram ele numa cova, né? A cova daquela época, gente, era terrível, né? Se bobear, até escorpião tinha dentro. O negócio era enorme, era terrível. Então, quase mataram o menino. Beleza, ele foi vendido como escravo. Aí, na casa lá, ele era escravo da casa do seu senhor. A mulher do seu senhor dá em cima dele. Ele é um cara assim honesto, ele fala, não, eu não posso me envolver com essa mulher, porque eu não vou pecar contra Deus, não vou pecar contra o meu chefe, nananã. A mulher acusa ele de abuso, aí ele é preso, na cadeia, esquecem ele, gente, tudo errado, né, mas olha o propósito de Deus, se José alguma vez orou assim, Senhor, me livra dessa situação, Senhor, me livra, Pai, da mulher de Potifar. Se Deus atendesse essa oração de José, queridos, gente, a Bíblia não diz que José orou, tá? Eu imagino que ele sofreu esse período todo, ele deve ter orado, né? Senhor, como assim, Deus? Eu fui injustiçado, Senhor. Os meus irmãos me jogaram. Gente, se Deus não permitisse que José vivesse isso, José não chegaria a ser das maiores autoridades do Egito, né? Então, aquilo que Deus tinha para José era muito grande, era muito poderoso, mas aos olhos humanos, puxa, como Deus permitiu tal coisa. Então, queridos, vamos sempre corrigir esse pensamento, tá? O que Deus ele tem, o nosso Deus ele é bom, isso é fato, isso não muda, gente. Deus vai ser sempre bom, maravilhoso. Ah, mas a pandemia tá aí, gente. Mesmo na pandemia, Deus ele tem um propósito maravilhoso. Nath, o doutor Rodrigo Silva, que a gente acompanha aí, ele ministra muito sobre arqueologia, ele compartilhou aí esses dias, foi achado alguns escritos antigos, os manuscritos do Mar Morto, Nath, acharam novos escritos, e o interessante é que os dois textos que foram achados é uma chamada de Deus para a humanidade se voltar para o Senhor. Gente, eu achei maravilhoso isso. Eu vou achar os versículos, Nath, vou mandar para eles. Nossa, gente, eu acho muito curioso, gente. Aí o Rodrigo ele fez essa reflexão, né? Como assim, né? A humanidade passando por uma pandemia, Deus permite que são achados dois textos antigos numa caverna, e a mensagem desses dois textos é para o povo se voltar, se arrepender, se consertar. É muita coincidência, né? Então, gente, Deus ele é bom, ele é maravilhoso, e ele vai usar essas circunstâncias para a glória do nome dele. Tá bom? Amém. A Bel colocou um negócio aqui no chat, Nath. Um testemunho, né? Eu estou acompanhando o chat pelo celular, que o notebook não está dando, mas ela falou, né? Minha mãe era católica e meu pai era macumbeiro. Meu pai aceitou Jesus numa praça de evangelismo no Rio de Janeiro. Quando minha mãe estava no hospital em estado grave com o nascimento da Karine, Carlos tinha 1 aninho. Karine estava também entre a vida e a morte. Não, E aí depois meu pai aceitou Jesus, depois de alguns dias minha mãe e a Karina saíram do hospital para a glória de Deus. Olha que benção, gente. Meu pai depois virou evangelista e ganhou muitas almas para Jesus. Olha, top, que bênção, viu? Olha como Deus faz, né, gente? Então, tem muitas situações que acontecem mesmo para nós nos voltarmos para o Senhor. Sempre o Senhor quer que nós nos voltemos a Ele, né? Sempre. Mas é que assim, a gente vai fazendo as nossas escolhas, muitas vezes escolhas que nos afastam do Senhor, mas Ele sempre está de braços abertos para nos receber. As situações sempre vão cooperando, né? Para que a gente volte-se para Deus, e quando a gente se volta para o Senhor, grandes coisas, olha que testemunho lindo, né, que a Bel trouxe aqui para a gente. E prosseguindo aqui, gente, ó, primeiro então, é querer ser ou desfrutar de bênçãos que são dos outros, porque a gente não entendeu ainda o que Deus tem para nós, a mesma coisa que aconteceu com Jacó. E a segunda é pensar que eu não tenho potencial para ser e para viver o que Deus diz sobre mim. Vamos ao exemplo de Pedro, aquele texto que nós conhecemos, né, que Pedro andou sobre as águas. E aí vai dizer que ele saiu do barco e andou sobre as águas. Gente, eu não tenho dúvida que Pedro, ele tinha fé em Jesus, ele confiou, porque para você sair em um barco diante de uma palavra de Jesus, que Jesus disse, vem, ele disse, é o Senhor, me chama que eu vou até o Senhor.
Aí Jesus falou, venha. Pedro saiu do barco, gente, e foi. Tem que ter muita fé para, no meio de uma tempestade, você sair de um barco e andar sobre as águas. Então, eu não tenho dúvida que Pedro, ele creu na palavra que Jesus mandou ele ir. Só que ele não acreditou nele mesmo. Imagina, eu andando sobre as águas, tempestade de um lado, tempestade do outro, água na frente, aquele mundaréu de água, aquela tempestade toda, e ele, você acha que ele se sentiu capaz de conseguir, de prosseguir? Tanto que ele começou a afundar, né? E aí Jesus vai, pega na mão dele, tira ele daquela situação, mas Pedro saiu do barco. E nós, gente, nós cremos no Senhor. Eu não tenho dúvida que todos nós aqui confiamos no Senhor e nós cremos naquilo que o Senhor diz. O problema é que muitas vezes a gente não acredita em nós. A palavra diz lá que eu sou mais que vencedora. Olha, Deus fala isso. Mas e eu? Eu acredito que eu sou mais que vencedora? Ah, Jesus está mandando eu fazer isso. Eu acredito que eu sou capaz de fazer? Não é? A gente não sei, se alguém quiser compartilhar algo aqui, fiquem à vontade. Mas o grande problema não é não confiar no Senhor. Em Deus a gente confia, a gente crê no que Deus é e no que Ele pode fazer. Mas eu creio, né? E vocês até podem dividir aqui se quiserem, que a maior dificuldade não é em acreditar em Deus, mas é em acreditar que nós podemos viver aquilo que Deus diz sobre nós. Porque a gente chega para o Senhor limitados. Poxa, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Eu passei por isso, né? Eu falo porque eu passei por isso. Eu não vou conseguir, não é para mim, quem eu sou, não sou, não vou fazer. E o Senhor diz que nós podemos, só que a gente chega para o Senhor e fala, não, eu não consigo fazer, eu não vou fazer. Então, isso é uma parte também, é uma crise de identidade. Porque se Deus proporciona, se Deus diz, se Deus promete, Deus cumpre. E nós somos agentes, né? Somos agentes do Senhor, e é por meio de nós que ele vai fazer muitas coisas. Então, não é para a nossa glória, mas é para a glória dele, só que ele quer nos usar. Como a palavra diz que nós somos vasos, né? Pode falar, Anderson. Eu assisti um filme recentemente que é muito legal e estava falando disso aí, né? Um filme chamado A Cabana, né? Você já deve ter assistido. Ah, Cabana é top. No finalzinho, né? O cara que ele tá bravo lá, né? Por causa da filha dele, ele tenta, assim, pisar na água e afunda, né? Aí ele olha, assim, para Deus e fala assim para ele, sozinho mesmo você não vai conseguir, né? Melhor comigo junto. Aí quando eles vão, eles saem correndo no meio do mar, assim. Nossa, essa parte é linda, meu, é top esse filme, é muito lindo. Mostra exatamente ali, né, o papel de Deus, de Jesus e do Espírito Santo de uma forma bem nítida. E é isso mesmo, Anderson. João também quer falar? João, tá com a mão levantada? Fica à vontade. Eu esqueci ela levantada, Nath. Ah, beleza, aí se quiser falar. Mas é isso, né, gente? É difícil, não vou falar assim, é fácil, falar é fácil, claro. Na prática mesmo é difícil, mas o Senhor, ele quer mudar a chavinha, ele quer virar a chavinha da nossa vida, né? É confiar no que ele diz. E como que eu faço? Ah, mas eu tenho limitações. Fazer o que Pedro fez. Pedro afundou, mas Pedro saiu do barco. O primeiro passo é, se Jesus está mandando eu ir, morrendo de medo, eu vou, que nem Pedro foi, né? Será que ele não estava com medo ali, tanto que ele até afundou, né? E o segundo passo é confiar no que o Senhor diz sobre nós, né? Se o Senhor diz, o Senhor é soberano, que nem o João falou. Se ele falou que nós vamos fazer, nós vamos fazer. Ah, mas, eu não sei como que eu vou fazer. É Deus que vai moldar, é Deus que vai garantir, é Deus que vai fazer acontecer. Ele só quer que a gente levante a mão e diz, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu vou. Eu acredito no que o Senhor está dizendo sobre mim, né? E a terceira característica de uma crise de identidade é não acreditar que Deus me formou e me escolheu ainda no ventre da minha da minha mãe. Duvidar que ele sabe quem eu sou e que me fez de acordo com o propósito dele. Né? A palavra vai dizer lá, ó, Salmo 139, Davi diz, olha, lá no ventre o Senhor já me formava quando eu era ainda uma substância.
né? O Senhor me formava ali em segredo. O Senhor já me conhecia, já escreveu todos os meus dias. Jeremias 1:5, né? Vai dizer lá que Jeremias escolheu, o que o Senhor diz, né? Que desde o ventre ele já tinha designado Jeremias profeta para as nações. O próprio Jacó, quando ele estava no ventre, a Rebeca passava mal e ela sentia algo estranho ali. E ela foi para o Senhor e falou que ela não estava entendendo o que estava acontecendo com ela. Sabe o que Deus disse para ela, gente? Ele disse assim, ó, tem 2 nações no seu ventre, e o mais novo governará sobre o mais velho, que era Jacó, o mais novo, né? E Deus, ele não falou assim, tem 2 filhos. Ele falou, tem 2 nações. Gente, o Senhor vê muito além. Deus já via Jacó, que se tornou Israel, né? Mudou de nome para Israel, que seria pai das 12 tribos de Israel, que Israel seria a nação, que hoje a nação é o povo judeu. Olha isso, que é o povo da promessa. Deus não via um simples homem. Deus via uma nação. Esaú também se tornou uma nação. Então, Deus, ele não vê só a Natália, como a Natália, Deus vê muito além. Eu gerei a Manuela, eu gerei o Mateus, que gerarão outros, que se tornarão homens, mulheres de Deus, que vão marcar a história, e assim nós cremos, né, nas nossas vidas, dos nossos filhos. Deus, ele já determinou. Então, quando ele nos formava ali, ele já sabia quem eu seria, ele saberia as minhas características, porque as nossas características é para a glória do Senhor. Então, assim, eu não me entendo. Poxa, por que eu sou assim? Por que eu falo assim? Por que eu ajo assim? Muitas das minhas características é o que o Senhor quer me usar. As características do Anderson, no perfil do Anderson, são pessoas que o Senhor vai usar o Anderson para alcançar, do jeitinho que o Anderson é, do jeitinho que a Janine é, que o João, que a Kemily, que a Bel, que a Rebeca, né? Cada um tem com as suas características, são instrumentos de Deus para viver o propósito de Deus, cada um no seu território. Como assim território? Eu, por exemplo, sendo o Senhor me usando numa área, usando o João em outra, usando a Janine em outra, para cada um de nós o Senhor tem uma porção, um público que Ele quer que a gente alcance, né? Eu gosto de falar bem assim, porque cada um tem uma característica que vai alcançar pessoas diferentes, né? Todos no mesmo propósito, mas o Senhor já nos conhecia. E o que acontece com a gente, muitas vezes? Poxa, eu não sou nada, eu não sou ninguém, sabe? Olha a minha vida, olha, a gente não entende o propósito de Deus. Isso, gente, é muito sério, porque quando eu digo assim, ó, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu tô falando para Deus que ele não sabe o que ele fez. Quando eu não me aceito, eu tô falando para Deus assim, ó, você errou, Deus. E Deus é soberano. É como se eu estivesse falando para Deus, ó, você acertou em todo mundo, mas você errou em mim. Será que Deus erra, gente? Deus erra no que ele faz? Sim ou não? Não erra, Janine, né? Não... Deus erra? Não. Desculpa, tava desligada. Kemily, Deus já erra? respondeu. Não erra, gente. Bel, Deus erra? Não. A Beca já Anderson? respondeu, não. A Beca respondeu também. E aí, Anderson, Nath? Deus erra? Não. E aí, João, gente, fica à vontade. pode abrir dois parênteses rápido aqui, gente, sem provocar muito. Gente, 2 problemas da sociedade, tá? Ó, homossexualismo, a pessoa quer mudar de sexo. Aborto, o cara quer tirar o bebê. Ah, o corpo é meu, eu que decido. Mentira, o corpo é do bebê. O bebê é um corpo à parte. Na verdade, a mãe é dependente do bebê. Gente, Deus não erra sexo. Pesquisas provam, Nath, que tem gente que troca de sexo, se arrepende depois e tem depressão, tem vontade de suicidar, porque não tem volta, o cara trocou de sexo. Gente, olha a sociedade hoje, gente, para onde é que está indo, né? A pessoa, assim, ela não concorda com o sexo e acha que pode trocar e vai ficar tudo bem. Gente, não vai ficar tudo bem. Vai ter problema, vai ter consequência. Gente, milhões de bebês. A gente quer fazer uma aula sobre aborto. Eu quero fazer com o João, é bem legal. Milhões de bebês estão morrendo. Por quê? Porque países aí, socialistas, esquerdistas, Argentina, está aprovando aborto. E aí
pessoal do PT, agora vou falar tudo agora. O pessoal do PT, o pessoal lá do PSOL, esses partidos aí que é contra a igreja, eles querem aprovar esse tipo de lei. E aí, assim, os crentes ficam quietos, sabe? Então, gente, ó, a palavra diz, a Nath leu o Salmo 139, né? Deus, ele nos fez uma substância informe. Gente, o que é subforme? É um ser sem forma, é uma célula lá, é um embrião. Então, Deus ele já conhecia cada um de nós de uma forma maravilhosa, poderosa. Então, o que a Nath trouxe é muito forte, gente. Que o Espírito Santo restaure a nossa identidade. Gente, eu tive crise de identidade. Ó, eu odiava o meu nome, eu não gostava de onde eu tinha nascido, eu tinha vergonha de dizer que eu era crente. Eu passei minha adolescência assim. Eu só ia para a igreja quando tinha comida, tinha festa, eu ia. Eu não era convertido. Quando eu conhecia Jesus, ó, eu amo meu nome, eu gosto de honrar o local onde eu nasci, sabe? Eu tenho orgulho de falar que eu sou crente mesmo, creio em Jesus, respeito todas as religiões, não tenho problema com isso. Eu já fui entregar sopa com um chefe espírita, porque esse cara me perseguia. Ou seja, queridos, é o que a Nath falou, né? Quando o Espírito Santo confirmar quem você é em Deus, meu amigo, ninguém para você. Se alguém falar besteira, você não vai ligar, porque você sabe aquilo que Deus ele disse que você sabe. E o melhor, né, Nath? Você vai ser feliz, sabe? Você vai ser feliz, você vai ser forte em Deus. E digo mais, hein? O seu testemunho impactará muitos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria Em nome trazer de Jesus. essa... Existe uma discussão na ética cristã, quando a gente estuda isso, né, João? Muito grande, quando vai falar quando que nasce a vida do bebê, né? Só pegando um gancho rapidinho para a gente passar pro próximo tópico, mas assim, a vida só quando tá com tantos meses, a partir dos 3 meses, a partir dos 4 meses, mas não. Quando a gente vai para a ética cristã, se a gente lê o Salmo 139, Davi diz assim: o Senhor conhecia quando ele ainda era uma substância, quando ele estava sendo formado. Então, assim, quando ali há um encontro do óvulo, né, com o espermatozoide, ali que tem um embrião, gente, ali já está sendo formado. Eu creio assim. Claro que existe dentro do cristianismo, né, dentro da teologia, teólogos liberais que falam, não, é a partir dos 3 meses, é quando o embrião vira um feto. Eu não penso assim, porque se a palavra diz que quando era uma substância, e outra, Deus não ia colocar uma substância ali para me tirar. Claro, mas a mulher teve um aborto espontâneo, perdeu o filho na gestação, na gravidez, o Senhor é soberano, o Senhor sabe de tudo isso. Mas a ação da pessoa de ir tirar, você está indo contra a vida. Então, isso é muito sério. E aí, passando para o próximo tópico, mas a gente vai ver, se prepara uma aula sobre isso, eu estava até preparando e não terminei, mas para a gente poder trazer, que é muito bom falar sobre isso. Mas, gente, isso daqui também é muito sério, o poder da autoimagem. A forma como nós nos vemos vai determinar como a gente vive. Isso é muito forte. Tem até uma pregação do Luciano Subirá maravilhosa. Eu fiz um curso dele sobre isso. E tem uma pregação que eu vou procurar para passar para vocês. Como a forma que a gente nos vê. Gente, se eu passo a minha vida inteira me sentindo derrotada, eu vou viver uma vida derrotada. Se eu olho para mim me sentindo ninguém, me sentindo inferior, eu vou viver uma vida inteira me sentindo inferior. É muito sério. E qual que é? Eu vou falar algo aqui, vocês tenho certeza que vocês vão analisar e vão perceber. Mas a maior estratégia do inimigo nas nossas vidas é nos marcar na infância. A criança ela não tem a capacidade de absorção, de maturidade para absorver aquilo que ela recebe. Então, quando nós recebemos frases, palavras quando nós somos crianças, a gente absorve aquilo como uma verdade. A gente não tem capacidade de discernir se é verdade ou se não é verdade. Então, tudo que a criança recebe na infância, ela acredita que é uma verdade sobre ela. Pode perceber, todas as pessoas que passam por um processo, a maioria de cura, de libertação, até veredas antigas também,
Os maiores traumas são da infância. Poxa, meu pai disse que eu não era ninguém. Poxa, minha mãe falou isso sobre mim. Poxa, eu fui rejeitada pela minha família. Eu fui rejeitada na escola. Falaram que eu era burro, falaram que eu era isso, falaram que eu era aquilo. E aí a pessoa cresce porque aquela criança não soube, ela absorveu aquilo como uma verdade, ela não soube passar ali pela peneirinha, né, peneirar o que é verdade, o que não era, absorver, e cresce um adulto marcado, traumatizado e frustrado. Por quê? Porque eu não sou ninguém, porque eu não sou nada, porque eu não vou conseguir. Gente, isso é muito sério, né? A gente podia passar um dia inteiro falando sobre isso, porque isso é muito importante. O inimigo, ele nos marca na infância, porque ele ataca diretamente a nossa identidade. Por isso que nós que temos filhos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos, porque eles absorvem como uma verdade. Mas qual que é o bom disso tudo? Por mais que a gente tenha passado por isso, o Senhor nos liberta, o Senhor nos cura, e Ele diz quem nós somos, né? Quem aqui já passou por um encontro com Deus, sabe do que eu estou falando, né? Outros que não passaram vai ter a oportunidade. No encontro com Deus, nós somos muito curados, nós somos muito tratados nesse sentido, veredas antigas. Quem aqui já passou por um processo de cura e de libertação vai saber também, né? Pode ser que você não tenha passado por isso, que na sua família, né, você, na sua escola, na sua infância, você sempre foi uma pessoa que todo mundo, seus pais te abençoaram, lançaram bênção, né? Sobre a sua vida, promessas, mas pode ser que não, pode ser que você tenha passado por isso que eu tô falando, porque eu passei, gente, eu passei por um processo para entender quem eu era em Deus, foi um processo muito demorado e muito dolorido, mas vale a pena passar por esse processo, e isso é muito sério, né? Alguém tinha levantado a mão e abaixou, e quer falar alguma coisa? Porque eu vi Então, alguém... Nath, quem sabe, né, Nath, a gente consegue trazer uma aulinha aí sobre cura emocional, né? Pode pensar em alguma coisa também nesse aspecto. A Jane está estudando um pouco esse, né, gente? Ela já trabalha isso, algumas coisas no discipulado aí, e quem sabe eu posso convidá-la aí para poder trazer. Sim, Ou agora, ou verdade, mais para João. frente. Foi bacana, né? Gente, o que a Nath está falando, gente, é muito. Gente, muda a vida, muda a nossa vida, viu, gente? Muda a nossa vida. Gente, eu passei por isso, gente. A minha infância foi muito de. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu tinha medo de falar com as pessoas. Olha hoje, né, gente? Quando eu dirijo um culto, quando a gente dá um PG, gente, Deus me fez professor, cara, isso aí é inimaginável na minha cabeça, eu dar aula, pregar de vez em quando, gente, olha onde Deus quer vocês, né, onde Deus quer levar a Nath, você, Bel, eu pego no da Bel no bom sentido, porque, Bel, olha como Deus quer mudar a tua história, como Deus quer levantar a tua vida, fazer você uma líder, uma discipuladora, pregadora, porque olha o testemunho poderoso que você tem, a Rebeca também, viu, Rebeca? O Senhor tem um propósito com você, Rebeca, em nome de Jesus. O Anderson também, que está aí cheio de vontade, né, Anderson, de aprender a palavra, com suas dúvidas. Gente, o que eu mais tenho é dúvida, gente. Muita coisa da palavra eu não entendo, mas deu uma fé, entender, eu quero entender porque eu sou curioso, gosto de estudar, eu vou atrás, mas, cara, isso não abala a minha fé. Kemily também. Kemily, se você entender isso hoje, menina, a tua história muda. Você vai influenciar, Kemily, uma geração de meninas que você conhece que passam por essas crises. Então, Kemily, você pode ser uma ministra do Senhor, com todos os talentos que o Senhor tem na sua vida. Gente, Janine também, né, Nath? Gente, é muito poderoso, é muito... Perguntem tudo dessa aula, viu, gente? Se não der tempo de acabar, nós voltamos a esse tema semana que vem, mas que essas verdades possam, assim, entrar bem forte no coração de vocês, porque isso é maravilhoso, para a glória de Deus. Vai lá, Nath, vai lá.
Ó, eu vou. Então, gente, isso é muito sério. A imagem que eu tenho de mim determinará quem eu serei. Esse texto de Números, eu não vou falar um pouco sobre ele agora, porque a gente vai ver ele um pouquinho lá para frente. Mas esse de Provérbios, rapidamente, ele é muito forte. Olha o que ele diz aqui, ó. Tô abrindo aqui rapidinho, gente. Peraí. 27, 19, ó. Não sei se na minha versão vai estar claro. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como a gente se vê, assim o nosso coração diz que nós somos. É isso que está querendo dizer, né? Vocês podem ver até na tradução de vocês está mais fácil. Como a gente se olha, é aquilo que vai resplandecer de quem nós somos. Olha que forte. Então, o jeito que a gente se vê hoje determina quem nós somos. Isso é muito sério. Aí, olha essa imagem aqui. Eu queria que vocês pensassem aí 10 segundos, vai. 5 segundos é pouco. Quem eu sou? O que eu vejo? O que você vê quando você olha no espelho? Tá vendo que a mulher tá com uma faixa nos olhos? Ela tá se olhando. O que que isso significa, gente? Que ela não se vê do jeito que ela verdadeiramente é. Ela está se olhando no espelho, mas ela não está se vendo. E a gente pode ter passado por isso, pode estar passando por isso, não sei, mas muitas vezes aquilo que a gente vê no espelho não é quem nós somos. Gente, não é corpo que nos define, não é o cabelo que nos define, não é a aparência que nos define. O que nos define é o que o Senhor diz quem nós somos. Porque tem muitas pessoas que sofrem presas à aparência, né? Olha como eu sou horrível, eu sou isso, eu sou aquilo, eu nunca vou ser feliz, ninguém vai me amar. Não, gente, nós somos quem o Senhor diz que nós somos, com as nossas características. O Senhor nos fez assim. É claro, a gente tem que se cuidar, né, por conta da saúde, atividade física, isso é outro assunto. Mas o que nós estamos falando aqui é que às vezes a gente não aceita aquilo que a gente vê no espelho. A gente não aceita a nossa aparência, a gente não aceita o jeito da gente falar, a gente não aceita a nossa história de vida. Por que eu nasci nessa família? Por que eu sou dessa casa? Por que minha família é assim? Por que eu moro nesse bairro? Nós, se o Senhor nos colocou naquela família, naquele bairro, naquela casa, pode ser a casa mais simples, a família mais simples, a família mais complicada. A minha família foi muito complexa, né? Eu não cresci com os meus pais e eu demorei para me aceitar. Eu falava, poxa, todo mundo tem mãe e pai, eu não tenho. Poxa, por que comigo foi assim? Por que os meus irmãos foram abandonados? Por que minha mãe não me quis? Eu vivia com isso dentro de mim. E hoje eu entendo que o Senhor me colocou ali com propósito de história específica. Então, o Senhor não erra. É claro, os nossos pais erraram, fizeram as escolhas dele, mas Deus sabe o que ele faz, como João falou anteriormente da soberania de Deus, né? Então, quando nós nos olhamos no espelho, nós precisamos entender quem nós somos em Deus, porque o Senhor quer curar a nossa identidade. João, você queria falar? Pode falar. Cantada, né? Oi? Pode seguir, desculpa. Essa atividade seguir, não vai dar para a gente fazer aqui, mas eu quero que vocês façam e tragam, então, na semana que vem, porque eu estou vendo que não vai dar tempo da gente terminar. Mas é muito legal fazer, gente, é pegar um papel e você escrever nesse papel o que você vê em você. Por exemplo, tem um exemplo aqui, ó, eu me vejo uma pessoa forte, ou eu me vejo uma pessoa fraca. Eu me vejo incapaz, eu me vejo inferior, eu me vejo conquistador. Seja sincero com você mesmo. Esse papel não vai precisar mostrar para ninguém, tá? Não vai precisar falar aqui. Mas escreva. Repete, por gentileza. Pega o papel. Pegar um papel com uma caneta e você vai escrever o que você vê em você quando você olha no espelho. Aí tem alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, eu me vejo forte. Ou eu me olho e me vejo uma pessoa fraca. Aí eu me vejo uma pessoa muito sensível, eu me vejo incapaz, eu me vejo inferior aos outros. Seja sincero com você mesmo, escreva no papel e guarde esse papel com você. Não fala, não precisa falar, só se quiser falar. Porque até o final dos slides, a gente vai olhar para aquele papel e vai ver na palavra se aquilo que a gente pensa sobre nós está certo. Tá bom? Então, façam essa atividade, se quiserem fazer até hoje, para não esquecer, quando acabar aqui. Mas escrevam e guardem esse papel com vocês, tá bom?
que a gente vai entender o porquê que a gente está fazendo isso. Faz E acho hoje. que dá... Faz Isso, hoje. vamos fazer hoje. Falta 10 minutinhos para as 11, eu só vou falar esse slide, a gente pode terminar semana que vem, né, João? Isso. Vou pôr aqui, eu vou printar essa atividade. Beleza. Então, gente, ó, para finalizar hoje, que aí a gente pode, né? Bel, fica à vontade, pode falar. Depois eu queria pedir oração para a Rê. Ela tem um probleminha no fígado e no rim. Então ela tá com dores hoje. Aí na sexta também ela estava no serviço. Aí eu tive que levar ela no médico. Tomara a Deus que ela não precise operar. Ai, sim, Bel. Da Rebeca. Ela Vamos tá com orar dor, mas sim. eu tomou aqui Buscopan, já fiz um suquinho de limão para ela. Tá bom? Deus Tá abençoe. bom, Bel, amém. Vamos orar sim. Agora, no final, a gente ora e levanta um clamor pela vida dela, em nome de Jesus, para ela ficar bem. E só para encerrar, então, aqui hoje, gente, vou encerrar nesse slide. Como que nós nos vemos? Gafanhotos ou conquistadores? Tá conquistadoras, gente? Porque quando esse estudo foi preparado, foi para ministrar mulheres, mas aí o impacto dele é tão grande assim, né? A palavra é tão forte que aí a gente usa esse estudo para todos. Mas é conquistadores, tá? Gafanhotos ou conquistadores de gigante? Vou pegar um exemplo na própria palavra. Moisés pegou ali, né? Moisés, quando estava ali com o povo de Israel, para eles no deserto, para ir para a terra prometida, né? Moisés escolhe 12 homens, 12 por quê? Porque eram 12 tribos. Um líder de cada tribo de Israel, para ir lá, para eles irem olhar, espiar a terra que eles iam conquistar, porque a terra que o Senhor tirou eles do Egito, já havia prometido uma terra para eles. Se Deus prometeu, a terra seria deles, certo? Foi Deus que prometeu. E eles viveram ali no deserto vendo muitas maravilhas de Deus. Mas aí Deus vai, aí manda Moisés, né? Moisés vai, escolhe os 12 lá, um líder de cada tribo, para espiar a terra. Eles foram, aí voltaram, trazendo um relatório para Moisés. E olha o relatório. De 12 homens, 10 deles falaram para Moisés, ó, realmente a terra é muito boa, mana leite e mel, só que lá tem descendentes de gigantes, que eram os filhos de Anak, né? Eram homens, gente, muito grandes. Eles eram descendentes de gigantes. E esses 10 espias, o que eles fizeram? Eles falaram para Moisés, ó, realmente a terra é boa, mas a gente nunca vai conquistar aquela terra, porque aquela terra tem gigantes ali, os filhos de Anak. Olha, o Senhor nos trouxe até aqui para nós morrermos, né? Olha, a gente não vai conseguir. E aí o povo todo, ouvindo aqueles homens, se desesperaram. Eles ficaram loucos ali, nossa. E aí Moisés, imagina ali, só que daqueles 12 homens, 2 deles, que foi Caleb e Josué. Josué, que a gente conhece, né? Que ficou ali no lugar de Moisés depois, quando Moisés morreu. Falaram assim: olha, realmente, gente, tem gigantes ali. Mas se Deus prometeu, aquela terra já é nossa. Olha assim, gente, a ótica. Olha como eles se viram. Todos eles foram. Todos eles viram a mesma coisa, mas na ótica de Caleb e Josué, eles olharam com a ótica de Deus. Os outros 10 olharam com a ótica humana. O que a gente pode aprender? Ou eu me vejo pela minha capacidade, pelo meu potencial, ou eu me vejo na forma que Deus me vê. Se eu me ver da forma que eu quero me ver, que eu me vejo, não vai dar certo. Agora, se eu me ver da forma que Deus me vê, aí eu venço gigantes. Aí eu enfrento as batalhas. Porque eles não iam na força deles. Deus não ia levar eles até ali para eles morrerem ali. Se Deus prometeu, na força do Senhor eles iriam vencer. Só que os outros 10 estavam se vendo na ótica humana. Gente, se a gente se olhar na nossa ótica, a gente não conquista nada. A gente não vence, a gente não vai para cima, a gente fica paralisado diferente às circunstâncias, a gente fica com medo de enfrentar as coisas.
né? Eu falo isso porque tem coisas que eu tenho medo, eu tô enfrentando com medo. Eu tenho passado por uma situação que eu tô indo assim com medo mesmo, mas eu tô indo. Eu falei, Senhor, eu vou com medo, eu vou chorando, mas eu vou enfrentar. Porque se Deus falou, se eu desistir, eu não vou viver os sonhos de Deus para mim. Então, assim, tudo vai da ótica que nós nos enxergamos, tá, gente? Isso é muito sério. A gente consegue sozinho? Não, a gente precisa da ajuda do Senhor. Então, eu vou encerrar aqui hoje. Tem mais alguns slides. Como é muito importante, a gente encerra na semana que vem, né? E aí eu queria abrir para vocês. O que vocês acharam? Tem algo que foi de encontro ao coração de vocês? Vocês querem comentar alguma coisa? Ficaram com alguma dúvida? Eu deixo esses 5 minutos aí abertos antes da gente orar para vocês falarem, tá bom? Fiquem à vontade. Bom, eu já até corri atrás aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, aquelas questionamentos do discipulado, de quem eu sou, do curso de propósito. Eu vou dar uma olhada aqui e tentar continuar preenchendo. Ah, legal, Anderson, é bom. Ótimo, parabéns. Ainda esse curso, todos vocês vão sair desse curso com a identidade esclarecida, igual a Nath trouxe aí, né? Gente, é poderoso, viu, gente? Faça isso, né, Nath? Gente, cola na parede, sabe? Coloca no celular, sei lá, coloca no feed do Instagram, coloca em algum lugar que você acha bacana, entendeu? Eu até um videozinho da Nath explicando esses e tô postando aqui no meu Instagram, gente, para marcar mesmo, sabe? E teremos também uma aula sobre propósito. Vocês vão sair desse curso, gente, ó. Se vocês fizerem todas as atividades, vão sair, ó, com clareza decididos em Cristo, propósito escrito, identidade curada, em nome de Jesus, né? Amém, amém. E, gente, só então concluindo, como é importante isso, né? Nós sabermos quem nós somos, senão a gente não vive o propósito que Deus tem para nós. Se nós não tivermos a nossa identidade esclarecida, a gente não vai chegar no ápice do propósito e da missão que o Senhor tem, do propósito que Ele tem para nós, né? E outra coisa rapidamente que eu queria falar é o poder do autoconhecimento. E isso a gente pode até trazer a Jane, né, João? Depois para dar uma aula, para conversar essa parte assim, mais que ela manja muito, né? Mas assim, essa atividade, por que escrever? Porque nos leva a pensar e anotar. Gente, eu não sei vocês, mas é muito difícil a gente parar para autorrefletir em nós mesmos. É muito difícil eu parar e falar, o que eu sou? Como eu tenho vivido? Como têm sido as minhas emoções? Como eu tenho gerido, né, com as minhas emoções? Como que eu estou lidando com as minhas emoções? A gente não para olhar para a gente mesmo. A gente, muitas vezes, não se conhece, não é? E o Senhor quer que a gente se conheça. Ele quer, porque Ele quer curar a nossa identidade. Então, façam uma atividade, porque vocês vão parar para pensar em vocês, nessa é poderosa, às vezes parece que é só um papelzinho com alguns escritos, não, você está escrevendo como você se vê, e às vezes a forma que você se vê tem impactado no seu propósito, a forma que você se vê hoje não tem permitido que você viva o que Deus tem para você. Isso é muito sério. Então, façam isso. Semana que vem a gente traz esse papel para a gente poder terminar os slides, tá bom? Aí, queria finalizar, se o João quiser falar alguma coisa para a gente fechar, senão a gente já tem o pedido de oração da Bel. Se alguém tiver algum pedido de oração, também pode falar, tá? Aí, deixa o João orar aí, então, João. Se quiser falar mais alguma coisa também, a gente ora. Tá, vamos orar pela Bé, vamos orar pela Nath também nos seus desafios, né, que ela possa vencer aí em nome de Jesus. Já venceu em nome de Jesus. Vamos orar pela saúde da Rebeca, tá, pessoal? E vamos sim, gente, eu vou a Jane, se ela topar, ela trabalhar essa aula sobre autoconhecimento, inteligência emocional. Gente, talvez para a maioria de nós aqui vai ser a primeira vez na vida que você faz essas reflexões. Imagina só, né, gente? Como é importante isso para definir a nossa vida daqui para frente, viu? A gente vai conseguir ir muito mais longe. Imagina, gente, você pega o celular e você pega o celular e você usa ele para, sei lá, para lavar a louça. Não, né, gente? O celular ele tem uma função, a bucha de lavar a louça tem outra
função, gente. Cada coisa, gente, tem a sua função. E, gente, Deus nos colocou aqui nessa terra com aquilo que a Nath falou, né? Com nossas habilidades, com o jeito especial que cada um de nós somos para fazer algo poderoso para Ele. Resumindo, né? Jesus nos salvou, eu entendi o que é Bíblia, entendi que o Espírito Santo está em mim, tá? Para que eu vou usar tudo isso? Não? Porque Deus, beleza, Deus fez tudo isso, Deus escolheu entre 7 bilhões de pessoas, Deus escolheu o ano para quê? Então, essas reflexões vão trazer essas respostas e desejamos do fundo do coração que Deus fale com vocês, como Ele tem falado com a gente nos últimos meses, nos últimos anos aí, sobre isso. Gente, poucas pessoas no mundo têm clareza das suas emoções, da sua identidade, dos seus propósitos. Para finalizar, tem um pastor americano que, infelizmente, ele faleceu num acidente de avião, um pastor, assim, fantástico, o Dr. Miles Monroe. Ele tem uma pregação, né, acho que ele fala assim, ele pergunta para a plateia, né? E aí, gente, qual o lugar mais valioso do mundo? Onde estão as pessoas mais talentosas, mais inteligentes, mais capazes do mundo? Onde as pessoas estão? Imagine a resposta. O que vocês sugeririam de resposta? Onde é que estão essas pessoas mais maravilhosas, com muitos talentos, que poderiam realizar coisas incríveis? Onde será que elas estão, gente? Tá aqui, sou eu. Gente, legal que nós traz. Gente, sabe o que ele respondeu? Gente, as pessoas estão no cemitério, gente. Elas morreram. Pensei que era eu. Bem, você descobriu, entendeu? Glória a Deus. Todos vocês aqui já descobriram. Gente, ele falou isso, gente, para mim foi um impacto. Caramba! Muitas pessoas, gente, passam por essa vida, vivem 50, 60 anos, sem saber quem ela é em Deus. Pô, quem você é? Ah, sei lá, eu sou corintiano, sei lá. Pô, não sabe quem ela é em Deus. Ela não tem essa consciência. Aí ela fica constante com Deus. Tem vezes que ela tá bem, tem vezes que ela tá mal, aí tá depressiva, não sei o quê. Gente, é inconsciente. Mas quando você descobre quem você é em Deus, gente, nada para você. Você acorda amanhã, você tá passando por um problema. Peraí, não, eu tô com esse problema, mas Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Senhor, tô desempregado. Pai, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Gente, já é outra maturidade. Então, quando você conhece suas emoções, sabe para que Deus te chamou, sabe que você é em Deus, gente, nada para você. Quando você tira do diabo, você bota ele para trás de mim, Satanás. Sou filho de Deus, o Espírito está em mim, pecado, você não tem força contra mim, e aí você resiste. Você é mais forte em Cristo, entendeu, querido? Você é mais forte em Cristo. Então, guarda no... Se precisar, assiste essa aula de novo, vai ficar gravada, ela está gravada, assiste de novo, faz suas anotações, exercício hoje, tá bom? Selminha, assiste depois, tá? Eu sei que sua oscilada, tá gravada, viu, gente? Separa um tempo, assiste essa aula, eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês em nome de Jesus. Vamos orar, pedido de oração, vamos orar aí pela vida da Rebeca, vamos clamar por esse milagre, viu, Rebeca, Isabel? Alguém mais, gente, pedido de oração? Vamos orar aí pela Nath também, para que Deus abençoe os desafios dela, em nome de Jesus. Pai querido e santo, nós te agradecemos, Senhor. Pai, oramos a Ti. Deus, o Senhor é o Deus que nos fez a Tua imagem e semelhança para a Tua glória. Paizinho, abençoa Selma que está aqui, abençoe a Kemily, Jesus, abençoe a Isabel e a Rebeca, abençoe a Nath, recompensa ela, Jesus, por essa aula maravilhosa. Senhor, lá atrás, Senhor, a nossa identidade precisava ser curada, e o Senhor nos curou, e eu creio que nesta manhã o Senhor está curando essas pessoas que estão aqui, o Senhor está curando também, Senhor, aqueles que vão assistir essa aula na gravação. Você que está pegando essa gravação agora, escute que a palavra de Deus ministrada através desta aula
possa impactar você. Tome posse da bênção, faça o exercício e seja surpreendido com quem você é em Cristo Jesus. Abençoe também o Anderson, Senhor Deus, a sua família, Pai. Usa o Anderson para a tua glória, Pai, como esse jovem, este homem que ama a tua palavra, que ama aprender mais de ti. Todos aqui, Senhor Deus, que amam aprender mais do Senhor. Abençoe também a Janine, que está aqui nas aulas, a Adriana Custódio, que não entrou hoje, mas que o Senhor possa visitá-la. Abençoar ali o Marquinhos, a Bia, o Enzo. Em nome de Jesus, papai. Senhor, nós clamamos por um milagre, Pai. Senhor, toca na saúde da Rebeca, Jesus. Pai, pedimos a cura, Senhor Deus. Pedimos, Paizinho, se for do teu agrado, Pai, se for tua vontade, que não precise, Senhor Deus, passar pela cirurgia, porque Jesus é o médico dos médicos, Pai. Coloca a tua mão sobre a Rebeca, Senhor. Declaramos saúde, declaramos cura. Pedimos, Paizinho, tua mão de poder, Pai. Tocando a saúde da Rebeca, ministrando sobre ela o teu milagre, Jesus. Faz isso, Deus, para a tua glória. Faça a tua vontade, Senhor Deus. Se precisar ir para o médico, Senhor, guia a mão dos médicos, dos enfermeiros, profissionais de saúde, para que a Rebeca, Senhor Deus, seja restaurada, Jesus. Paizinho, abençoe a Natália, Senhor Deus. Seja com ela, Pai, nos seus desafios, Senhor. O Senhor tem capacitado a tua filha. O Senhor tem dado a ela sabedoria, Pai, inteligência sobrenatural, Pai. Que tudo que a Nath for fazer, Senhor Deus, que a tua boa mão esteja com ela. Ela se surpreenderá, Pai. O Senhor guiando a mão dela, o Senhor guiando, Pai, as palavras ao sair da boca dela, Senhor Deus. Tudo de especial que há nela, Pai. Confirma com teu Espírito Santo, capacita, surpreenda a tua filha, guarda e livra ela, Pai, de todo mal, Senhor. Livra ela também, Senhor Deus, sobre qualquer olhar invejoso, Senhor Deus, porque sabemos, Pai, que o teu brilho, a tua presença está na Nath, Senhor Deus. Capacita, Pai, para que ela seja excelente e que ela se surpreenda, Deus, com a bondade do Senhor, como eu creio que o Senhor tenha surpreendido. Capacita ela, Pai, para todas as coisas e dê vitória, Pai. Te agradecemos pela vitória na vida da Nath e na vida de todos que estão aqui. Muito obrigado por esta aula, Senhor Deus. Obrigado pelas reflexões. Nos ajuda, Jesus, a descobrirmos, Papai, quem nós somos em Deus, para que assim possamos ser cada vez mais instrumentos teus para a honra e para a glória do teu nome. Concede um bom domingo e uma semana de bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado pela aula, Amém. Nath. Gente, Amém. aula poderosa, gente. Assista de novo. Compartilha com alguém, se vocês acharem que alguém precisa ser abençoado com este conteúdo, gente. Deus é bom. E é isso aí, gente. Vamos para cima, vencendo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tchau, gente. Rebeca, Deus abençoe você.